quero convidá-los, queridos, a abrirem a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 1. Estarei fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Peço que os amados, mesmos assentados, mas com reverência ao nosso Deus, possam acompanhar a leitura do texto. Paulo, à igreja em Éfeso, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos graças ao Senhor por esse dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos, ó Deus, para que nós nos regozijássemos em tua presença. Senhor, nós já cantamos e oramos, nós já exaltamos o teu nome, mas nesse momento, Senhor, humildemente nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja servido, ó Pai, em edificar a vida da tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito, que a tua palavra, Senhor, seja clara aos nossos corações, que o Senhor ilumine o entendimento, ó Deus, de cada um aqui, Senhor, para que sejamos abençoados, edificados, fortalecidos, Senhor, mediante o teu Santo Espírito. Assim nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ela tem dois contextos que é muito importante nós destacarmos aqui nessa manhã. Gostaria que você deixasse essa página marcada, pois nós iremos retornar para esse texto. E você fosse comigo para Atos capítulo 19. Porque em Atos capítulo 19, nós encontramos o contexto em que essa igreja em Éfeso, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, possivelmente entre o ano 52 e o ano 54, no decurso da sua terceira viagem missionária. Paulo estava na cidade de Éfeso e ali ele deu início à plantação daquela igreja. Se você puder, por gentileza, observar comigo Atos 19, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor, do 8 até o 11, até o 13. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Só uma observação, era muito comum que as sinagogas dessem oportunidade para mestres, que era o caso de Paulo,
que estavam viajando, transitando de um território para o outro. Então você vai dar uma olhada e você vai ver que tanto Paulo como o próprio Senhor Jesus Cristo frequentava muito as sinagogas. Era algo que era habitual na vida deles. O texto prossegue. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Perceba, Paulo demorou aqui em Éfeso aproximadamente, e os comentaristas vão falar, algo que está em torno de 2 a 3 anos. De Éfeso, Paulo fez uma base missionária para que toda a Ásia Menor, e aí a gente sabe que a ideia de todo aqui não é unanimemente todas as pessoas, mas pessoas de todos os lugares pudessem ouvir o Evangelho. Então, veja que em espaço de 2 a 3 anos, o Evangelho chegando ali em Éfeso, teve um alcance muito grande. E o texto segue, dizendo o seguinte, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu próprio uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Conjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Assim os judeus como os gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunido os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 2 fatos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, versículo 11 nos diz que, por meio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a tal ponto que os enfermos iam até Paulo, trazendo lenços ou lençóis que eles utilizavam, e simplesmente as enfermidades fugiam deles e eles eram curados. Quando nós olhamos à luz de Lucas capítulo 9, nós vamos ver ali que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles foram dotados com dons especiais para que, à medida em que eles caminhavam, à medida em que eles pregavam o evangelho, eles curassem, eles expelissem demônios e realizassem outros milagres, a fim de que o reino de Deus avançasse. Muitos que olham esse texto hoje, principalmente numa linha mais da prosperidade, ou teologia da libertação, eles vão pegar esse texto e vão dizer assim: traga aqui um lenço e nós vamos orar e a doença lá vai fugir. Venha cá que eu tenho poder para fazer isso, aquilo, outro. Entenda, quando o texto está falando sobre esses eventos que aconteceram, a palavra do Senhor não está estabelecendo aqui uma regra, um princípio pelo qual você deve trazer aqui o lenço para que o pastor ore por ele, abençoe ele, para que a enfermidade lá vá embora. O texto está nos mostrando princípios sobre o poder de Deus, como Deus agiu. É bem verdade que nós oramos hoje aqui por quem está doente num hospital, ou às vezes em casa. E sim, Deus é poderoso para realizar um milagre e lá visitar, de tal modo que
não é necessário que você traga um lenço ou qualquer coisa do tipo. Mas isso acontecia. E nós vemos que Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários. Éfeso era uma cidade de idolatria. Era uma cidade que era centro de idolatria e de prostituição. Na cidade de Éfeso encontrava-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E se nós dessemos uma olhada, especialmente do versículo 23 em diante, desse mesmo capítulo 19, nós vamos ver que aqueles que trabalhavam fazendo os souvenirs, fazendo artes, fazendo bijuterias, fazendo artigos que envolvia a idolatria, o culto à deusa Diana, se revoltaram contra Paulo, porque à medida em que o povo ouvia o evangelho, nós lemos aqui, eles vinham publicamente confessando seus pecados, abandonando práticas que envolviam misticismo, a questão de espiritismo, entre outras coisas. Eles denunciavam isso publicamente. E os ourives da cidade, eles viram que o comércio estava enfraquecendo. Eles viram, ó, à medida que esse homem vem aqui e prega, nós estamos vendo que a nossa profissão vai cair em desuso. Então vamos nos reunir aqui e tomar alguma providência, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E o texto vai nos dizer que houve uma grande assembleia, e naquela assembleia o povo gritou durante 2 horas, dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a deusa dos Efésios. E Paulo e os seus companheiros foram expulsos daquela cidade. Esse é mais ou menos o contexto da plantação da igreja. Paulo vem durante 2 a 3 anos, Deus por meio dele opera milagres extraordinários naquela cidade, aquela cidade que era assim um centro de idolatria e de prostituição. Quando você vai até Atos, capítulo de número 28, final, Atos 28, versículo 30 e o 31, nós temos o contexto da carta que o apóstolo Paulo escreveu. Quando Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, é algo por volta de 60 a 62, basicamente 10 anos depois da sua plantação. Observe o versículo 30 e o 31, quando ele diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que é que acontece? Quando Paulo escreve a sua carta à igreja em Éfeso, Paulo se encontrava preso. De lá ele vai escrever 4 cartas que são conhecidas como cartas da prisão: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Era uma prisão domiciliar, era uma prisão onde Paulo tinha liberdade de dar informações e receber informações sobre como estava a igreja. É de lá então que Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso. E eu gostaria então que você voltasse agora para o texto de Éfeso, capítulo 1. As cartas do apóstolo Paulo, via de regra, elas possuem uma divisão didática. A divisão é: Paulo sempre trabalha teologia e depois trabalha a prática. Ele ensina e depois aplica o seu ensino. Na carta à igreja em Éfeso, essa divisão ela está entre o capítulo 1 ao capítulo 3. Esses 3 primeiros capítulos, Paulo vai ensinar a igreja. No capítulo 1, Paulo vai falar sobre como a Trindade está envolvida no plano da redenção. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a nossa condição, em que estado nós estávamos quando Deus, em Cristo, nos deu vida. Do capítulo 2 até o capítulo 3, ele vai falar sobre a unidade da igreja, que a igreja ela é composta por judeus e gentios, que em Cristo ela é um corpo só. Capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai aplicar todo esse ensino, do tipo, à luz de toda a verdade que ele falou, ele vai dizer assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, seja submissa ao marido como a igreja está a Cristo. Pais, não provoquei a ira dos filhos. Filhos, honrem e obedeçam seus pais. Servos, honrem e obedeçam seus senhores. Senhores, não maltratem seus servos. Tudo isso Paulo vai aplicar à luz do que ele tinha falado antes.
de que a Trindade estava envolvida no plano da redenção, de que Deus nos salvou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós somos uma igreja composta por pessoas de todos os lugares, de todas as culturas. Então, eu gostaria nessa manhã destacar do versículo 1 ao versículo 14 alguns pontos, especialmente sobre a doutrina da Trindade. Pois Paulo ele é profundamente teológico. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que não é verdadeira, quando diz assim que a teologia mata, a teologia esfria. Existia muito esse jargão e diz assim, o que importa é o amor. Mas Paulo vai mostrar que não tem como nós amarmos verdadeiramente uns aos outros se nós não conhecermos verdadeiramente a Deus, se nós não conhecermos verdadeiramente a sua palavra. Então, não existe nenhum romantismo, não existe nenhum amor verdadeiro se nós não conhecermos profundamente e verdadeiramente a Escritura. E Paulo, quando ele escreve essa carta, versículo 1 ao 2, Paulo faz uma apresentação. E ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Isso é importante, irmãos, destacar isso aqui. Porque muito diferente dos nossos dias, em que um dorme de um jeito e já acorda do outro, dizendo assim, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta. Do nada, um pensamento que veio, no outro dia ele já levanta a porta da casa e diz assim, ó, já está aqui, igreja do apóstolo fulano de tal. Paulo ele deixa claro que o seu apostolado não descende de vontade própria. O seu apostolado não é uma ideia que ele teve de madrugada, não é algo que surgiu do nada. Ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo. Essa preposição de aí, ela dá a ideia de procedência, de origem. Ele está dizendo assim, o meu apostolado procede de Cristo. A palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. Ela é um embaixador. Paulo está dizendo assim, eu não só venho da parte de Cristo, mas eu sou um embaixador de Cristo. A minha mensagem não é sobre mim, a minha mensagem é sobre Jesus Cristo. E ele segue então dizendo que o seu apostolado é por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Duas observações que Paulo faz sobre a igreja. Quando ele diz aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, Paulo nos mostra que a igreja ela tem dois endereços. Em Éfeso e em Cristo. Em Bom Conselho e em Cristo Jesus. E ele deixa isso claro no capítulo 2, quando vai dizer que nós já nos encontramos nas regiões celestiais em Cristo. Esse é um grande dilema da teologia, quando vai falar sobre que, embora nós ainda estamos aqui, nós moramos aqui, mas aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, eles já desfrutam de uma realidade celestial. Eles têm a certeza de que quando levantar o acampamento, irão para a sua morada eterna, a qual o Senhor Jesus Cristo prometeu. A Bíblia ela trabalha com um conceito de representatividade. Veja, em Adão, toda a raça humana caiu. Em Adão, todo homem pereceu. Mas em Cristo, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. De modo que é verdade o que Paulo está falando, que a igreja ela está aqui hoje, mas ela também está em Cristo Jesus, porque ele é o nosso representante federal, ele é o nosso mediador, ele é aquele que comprou a igreja com seu precioso sangue. Então Paulo ele segue do versículo 3 até o versículo 5, falando sobre as obras que Deus realizou. É bem verdade que nem sempre o conceito de trindade é algo muito claro na nossa mente. Não são poucos os movimentos que vão negar a doutrina da trindade. E o nosso desejo nessa manhã é lhe mostrar que, por mais que muitas vezes nós não entendamos bem, mas nós não podemos negá-la. Uma coisa é você dizer assim, eu não entendi. E outra coisa é você dizer assim, eu não aceito. E a Escritura ela é muito clara sobre que existe um único Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preciso lhe dizer que o que Paulo expõe aqui
não é um conceito onde o Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito, e o Espírito menor do que o Pai, do que o Filho. O que Paulo vai expor aqui é que é a contribuição, a participação de cada pessoa na obra da salvação. E então Paulo ele diz assim, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vale um adendo aqui. Perceba que Paulo está dizendo que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em nome de quem? De Cristo. Não é em nome do pastor. Não é em nome do seu pai, da sua mãe, por mais valiosos que eles sejam. Todas as bênçãos de Deus, elas são cristocêntricas. Elas são mediante Jesus Cristo. Por isso que nós oramos e falamos em nome do Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo que Deus abençoa o seu povo. Então ele nos fala sobre o que foi que Deus fez. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça. Paulo vai dizer que Deus, antes da fundação do mundo, antes que tudo viesse a existir, Deus ele fez uma coisa, ele escolheu o seu povo. Deus escolheu aqueles a quem ele iria salvar. Qual é a doutrina que Paulo vai falar aqui? A doutrina da eleição. A doutrina da eleição que muitas vezes, amado irmão, Willa, eu tento aqui horas. Certo. A doutrina da eleição que muitas vezes a gente olha assim, dependendo do nosso ponto de partida, a gente não consegue entender bem como é que funciona. Porque, via de regra, nós olhamos e falamos assim, aquela senhorinha tão piedosa que ajuda todas as pessoas que batem a porta dela e acorde todos, certamente ela vai para o céu, certamente ela é salva. E nós olhamos para um assassino, um homicida, um estuprador ou qualquer outra coisa do tipo e falamos assim, esse certamente está no inferno. Quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para a salvação à luz das obras. Nós falamos assim, essa que ajuda, ela é salva. Esse que faz o mal, vai para o inferno. Só que a Escritura não diz que a salvação é pelas obras. Embora é virtuoso sim você cuidar, e acolher e ajudar. Embora seja erradíssimo, e é pecado, e é crime, você assassinar e fazer tantas outras coisas. Mas, para entendermos a doutrina da eleição, é necessário entender um simples fato, que todo homem é um pecador, que todos pecaram. O Salmo de número 14, o qual Paulo, na sua carta aos Romanos, vai refletir, ele vai dizer assim que Deus olha do céu para ver se há quem faça o bem, se há quem busque a Deus. E o diagnóstico que o salmista vai apresentar é, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem ame a Deus. Por quê? Porque o pecado nos afetou, de tal modo que todo homem, ao nascer, ao ser gerado, ele está debaixo da condenação do pecado. E é nessa situação em que toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado, que Deus decide escolher para salvar. Que Deus decide salvar um, outro e manifestar a sua glória. Paulo, quando ele vai discutir sobre a doutrina da eleição, em Romanos, ele vai dizer assim, será que temos condição de contender com Deus? E dizer a Deus, Deus, por que foi que o Senhor nos fez assim? Será que não tem o oleiro poder sobre a massa, sobre o barro, para fazer uns para a sua honra e outros para a sua desonra? Diz assim, portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia.
Paulo vai mostrar a soberania de Deus na eleição do homem. Porque se Deus não elegesse, se Deus não escolhesse, todos nós, sem exceção alguma, continuaríamos, melhor dizendo, caminhando para a condenação do nosso pecado. Então é nessa condição que Deus ele nos escolheu. Agora veja que a escolha ela tem propósitos. E ele vai dizer assim: nos escolheu antes da fundação do mundo, para o quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Eu não sei se você conhece aquele jargão que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. E é verdade, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi eficaz para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que, uma vez salvo, salvo para sempre. Não há condição de você decair da graça de Cristo. Se isso acontecesse, o seu sacrifício não teria sido suficiente e eficaz para perdoar o meu pecado, o seu pecado. Mas veja que a eleição, Deus nos escolhe com propósitos claros. E os propósitos que Paulo vai falar aqui é sobre viver uma vida de santidade, viver uma vida de integridade, viver uma vida de retidão. Uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade? É verdade. Mas aqueles que vivem na igreja, que dizem que servem ao Senhor Jesus Cristo, que até falam isso, mas vivem no mundanismo, na prática do pecado, certamente eles não foram salvos. Certamente eles não desfrutam dessa realidade. Porque Paulo vai dizer que Deus nos chamou para uma vida onde nós somos irrepreensíveis. Uma vida de santidade. A ideia de santidade é ser separado. A ideia de você não buscar viver na prática do pecado, mas o pecado ser como uma topada. Creio que ninguém que está aqui gosta de levar uma topada. É horrível levar topada. E parece que quando a gente cresce, fica pior ainda, porque a gente entende mais o conceito da vergonha. Porque é horrível você levar uma topada e você vai logo olhar para ver se alguém viu e se alguém está rindo, né? Você fica com vergonha. O pecado deve ser mais ou menos assim. Você não deve procurá-lo. O pecado deve ser um acidente. Por quê? Porque Deus lhe escolheu para uma vida separada do pecado. Uma vida onde as pessoas podem olhar para você e dizer assim: ele é um homem reto, ela é uma mulher reta. Ele é um homem íntegro, ela é uma mulher íntegra. Eles são irrepreensíveis. Por quê? Porque Deus os escolheu para uma vida totalmente diferente. Mas veja que Paulo ainda segue no versículo 5, dizendo assim, que Deus nos escolheu e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Duas doutrinas que Paulo destaca: eleição e predestinação. Essas duas doutrinas, elas são como uma moeda. Elas não se separam. Um é um lado e a outra é o outro. Enquanto a eleição fala sobre o amor de Deus em salvar pecador, a predestinação fala sobre o predestino desses que Deus os escolheu. E ele diz assim que o predestino deles é para que eles sejam adotados como filhos de Deus. A predestinação daqueles que foram eleitos de Deus é para que eles sejam recebidos como filhos de Deus. A Escritura vai deixar claro, amados irmãos, que isso é comum você ouvir falar, as pessoas dizerem assim, que todos são filhos de Deus. É até bonito dizer, né? Ô, filho de Deus. É legal. Mas a Escritura vai dizer que todos somos criaturas. Filhos são aqueles que são recebidos por meio de Cristo. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer que são feitos filhos de Deus aqueles que creem em Cristo Jesus. São adotados como filhos de Deus aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então veja como é profundo o que Paulo está expondo aqui.
Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós tivéssemos nascido, antes que nós existíssemos. Deus em sua soberania, Deus em seus decretos imutáveis, Deus que é fora de tempo, que já nos conhecia, decidiu salvar, sem oferecermos nada, sem Ele saber absolutamente assim, sem nós, melhor dizendo, sem nós pensarmos sobre méritos ou qualquer coisa do tipo. Deus simplesmente decidiu nos salvar. Ele nos salva com o propósito de fazer de mim e de você seus filhos. Essa é a obra que Paulo vai pontuar do Pai, no que se refere aqui à redenção. Quanto à redenção, o Deus Pai, Ele planeja a redenção. Planeja o ato de escolher, o ato de predestinar aqueles que serão salvos. Falando sobre o Filho, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Veja que Paulo agora ele vai pontuar sobre Jesus Cristo. Quando ele vai falar aqui no qual, essa expressão no qual se refere a Cristo, o qual ele havia falado anteriormente no versículo 5, e ele vai dizer que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. E essa é a máxima da Escritura. Somente por meio de Cristo há perdão para os nossos pecados. O autor aos Hebreus ele vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso ele apontava para a realidade que tinha lá no Antigo Testamento, daquela sequência tão grande de sacrifícios que eram feitos. Sacrifícios esses que o próprio autor aos Hebreus vai dizer assim, eles não eram suficientes para perdoar os pecados. Jesus Cristo, porém, oferecendo de uma vez por todas um único sacrifício, ele satisfez a vontade do Pai. De tal modo que o autor aos Hebreus vai dizer que após ele ter feito a obra da expiação, ter oferecido o seu corpo, ter se oferecido como sacrifício, ele assentou-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E a ideia ali é, a obra está concluída, já não há mais nada para fazer. A única coisa que ele faz agora é reinar, porque já não há mais sacrifício, já não há mais nenhuma obediência para ser realizada. Cristo realizou. Então Paulo, ele mostra que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Perceba uma coisa, que no final do versículo 7 ele vai dizer assim, segundo a riqueza da sua graça. É interessante essa expressão porque uma coisa, amado irmão, é alguém precisar de algo e você dizer assim, ok, tá com sede? Tá bom, eu vou lhe dar aqui, tome aqui um copo com água. E você tira ali do que tem. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui quando ele fala que em Cristo nossos pecados foram perdoados. Mas é como se ele dissesse assim, não é conforme só um pouco de água, não é assim que ele nos ajuda, mas é conforme tudo o que ele tem, ele coloca à nossa disposição. Conforme toda a sua riqueza, conforme toda a sua graça, tudo isso está à disposição daqueles que creem no Senhor Jesus. Percebe que é muito diferente do que quando alguém chega e diz que está com sede, você dá um copo com água. É como se nós disséssemos assim, não beba água, vinha cá, eu quero lhe levar à fonte, eu quero lhe levar a um lugar onde nunca falta água. É assim que Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus em Cristo Jesus nos abençoa. Não é pegando um pouco do que ele tem, mas é nos oferecendo tudo aquilo que ele tem. É conforme a riqueza da sua graça. Mas também, amado irmão, Paulo ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E ela está especialmente entre o versículo 13 e o versículo 14, onde Paulo vai dizer assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa,
Perceba uma coisa aqui que Paulo vai estar pontuando para mim e para você. Ele está falando sobre uns passos que geralmente antecedem a conversão de alguém. Observe, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido. Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir. É isso que ele também está falando aqui. Ele fala sobre que depois que nós ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e cremos, ele segue dizendo que fomos selados com o Espírito Santo. A ideia do selo do Espírito Santo, a ideia aqui é da obra da regeneração, é o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos piedosamente que o batismo com o Espírito Santo não é nada que vai ser evidenciado aqui se nós pularmos para trás, se nós rodarmos no chão, se nós embolarmos a nossa língua ou qualquer coisa do tipo. O batismo com o Espírito Santo diz respeito ao fato de Deus renovar, melhor dizendo, de Deus nos dar vida a tal ponto de que nós ouvimos a pregação, entendemos a pregação e respondemos positivamente à pregação. E falamos, sim, eu creio em Jesus Cristo. Sim, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele já habitou, Ele já mora em mim. E a garantia disso é quando Paulo então lhe diz que aquele que ouve o evangelho da salvação, aquele que crê no evangelho da salvação, o Espírito Santo é o seu selo. E ele conclui, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Perceba que Paulo vai pontuar que o Espírito Santo é em mim e em você a garantia da nossa salvação. Ele é o penhor. A ideia de penhorar aqui é você dar algo muito valioso para que, caso você não honre um compromisso que você assumiu, aquele bem supra a dívida que você contraiu. E aqui Paulo vai dizer assim, o Espírito Santo, ele é essa garantia. O Espírito Santo, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, ele confirma, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Perceba que não é uma arrogância, não é uma questão de altivez, prepotência ou qualquer coisa do tipo, quando um crente sincero, um crente piedoso, ele crê na sua salvação. Ele crê que verdadeiramente Jesus é o seu Senhor. Ele não teme a morte. Ele crê que irá morar no céu. Tudo isso porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que, apesar de toda a nossa miséria, apesar de todo o nosso pecado, Deus nos salvou. Deus perdoou os nossos pecados em Cristo. E nós não tememos a morte. Nós aguardamos com expectativa o encontro com o nosso Senhor. Perceba, amado irmão, 3 pontos então que Paulo ele destaca sobre a obra do Espírito Santo, a obra da Trindade. Ele vai dizer que o Pai planejou a salvação. Ele vai dizer que o Filho executou a salvação. Ele obedeceu a ordem do Pai. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. E o Espírito Santo, ele aplicou a obra da redenção na nossa vida. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da redenção na nossa vida. Paulo, ele vai concluir esse capítulo primeiro e nós não iremos adentrar nesse texto, mas versículo só o 17 e o 18, ele diz assim, ele ora pela igreja, dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Paulo ele vai concluir esse capítulo primeiro, amado irmão, orando pela igreja, para que a igreja compreenda a riqueza da glória de Deus. Ela entenda, Deus ilumine os nossos olhos, para que numa manhã como essa, nós possamos nos deliciar e contemplar tão grande obra que Deus realizou na nossa vida.
Ele agiu poderosamente. Ele nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos selou, Ele garantiu que eu e você, mesmo tropeçando nessa vida, nossos pecados seriam perdoados e a salvação seria garantida por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos orar nesse sentido. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu entenda as riquezas da tua glória. Via de regra, amados irmãos, nós oramos mais no sentido de tantas outras coisas. Não é que não é importante orarmos por saúde, por emprego. Sim, nós devemos orar por isso. Mas pouco nós oramos pedindo isso. Senhor, me ajuda a compreender a riqueza da tua glória. Me ajuda a compreender tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Certamente, amados irmãos, ao fazermos essa oração, e Deus há de responder a oração daquele que o busca com sinceridade, nós iremos nos alegrar mais. Nós iremos apressar mais os nossos passos a vir à igreja. Nós iremos nos importar sim mais em viver uma vida que aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, ao invés de vivermos uma vida para nós mesmos, ao invés de vivermos uma vida preocupado com nossas ansiedades ou qualquer outra coisa do tipo. Precisamos orar e dizer: Senhor, ilumina sim os olhos do meu coração, para que nós possamos compreender as riquezas da tua glória. Esse é o meu desejo nessa manhã, querido irmão. Você saia daqui com essa oração: Senhor, ilumina meus olhos, me ajuda a entender que o amor do Senhor por mim é algo grandioso demais. Me ajuda a compreender que o que Cristo fez por mim é algo muito grandioso. Me ajuda a compreender que a ação, a obra do Espírito Santo na minha vida também é algo grandioso demais. E me ajuda a viver à luz dessa realidade. Me ajuda a viver à luz da realidade que o Deus Trino age em nossa vida. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém, amados irmãos.